Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Mais uma madrugada, aqui é o pastor Edson Menezes. Agradecer a Deus por esse dia que se iniciou em nossas vidas, né? São 1h31 nessa madrugada abençoada. E hoje nós vamos fazer diferente, né? Vamos falar sobre algo que é muito importante para as nossas vidas. Esse algo que relata o comportamento, na maioria das vezes, quando nos é dado um voto de confiança em várias situações, acerca da lealdade, acerca da verdade, a importância de você cumprir as coisas que Deus diz na sua vida. Então vamos orar, né? E agradecer a Deus para que Ele venha sempre tomar frente, que eu diminua cada vez mais e Ele cresça. Senhor, meu Deus e meu Pai, na beleza da Tua santidade, este dia, Senhor, que permitiu, Senhor, que eu gravasse este vídeo. Eu te pedi pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Te agradecer, Senhor, pelo dia anterior, ao qual eu estive ali, eu pude ajudar o profeta, o varão ali, Senhor, com aquelas quentinhas, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai. Muitos foram os que se alimentaram, assim como o Senhor nos ensinou, Senhor. Deus, abençoa todos aqueles que não têm teto, não têm o que comer. Eu entrego em tuas mãos as causas de cada um, que seja feita justiça, conforme, Senhor, a tua vontade, na vida deles, na minha vida, de todos que ouvirem essa pregação, essa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu vim trazer uma palavra para o meu irmão, para minha irmã, que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis, no seu capítulo 5, que fala sobre a cura da lepra. E quando Naamã é curado da lepra. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor a Naamã. Quem era Naamã? Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Glória a Deus. Valoroso, porém leproso, como diz a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vim chamar a atenção da igreja que a condição que você se encontra nesse momento, a condição que você se encontra, ela não define o seu valor, né? O que define o seu valor verdadeiramente são as suas atitudes, né? As suas atitudes, ela vai dizer quem você é diante de várias situações, e através dela você pode viver uma nova experiência. Naamã, ele era um homem muito valoroso para o seu senhor, ou seja, para o seu rei, porque ele era um homem muito experiente, né? Experiente em batalhas. Ele já havia, né, favorecido o seu rei em muitas batalhas, ou seja, muitas vitórias,
em favor daquele rei por conta da experiência do seu comandante da guarda, né? Então, Naamã, trazia com ele algo que para ele incomodava muito, embora ele fosse sobrevaloroso para o rei. E era um homem muito bem, né, em termos materiais, né, sucedido. Mas havia algo com Naamã que o entristecia muito. E esse algo tratava-se da lepra, né? Ou seja, aqui a palavra ela vai nos dizer, né, no capítulo 5, como diz assim, homem, herói e valoroso, porém leproso. No versículo 2 do capítulo 5 de 2 Reis, vai dizer que, ou seja, e saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou aos serviços da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, ou seja, a menina, né? Vamos lá no capítulo 2. Precisando de um lobo para sua marca? Saíram a tropa. Criador de lobo do Wilson. Né? Meu nome é Sara. Eu faço parte da equipe. Deu uma falhinha aqui, mas tudo bem. Problema aqui no áudio. A menina, por sua vez, ela havia sido, né? Aqui, ó, e saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Vamos lá. A palavra, quando fala menina, ela não fala mulher. Está falando de uma criança. Está falando de uma jovem com uma certa idade. Talvez seja uma pré-adolescente, mas que já havia nela uma certa maturidade. E ela vai dizer aqui, no versículo 3, disse esta a sua senhora, ou seja, ela ficou como auxiliadora nas tarefas do serviço da esposa de Naamã. Ela ficou à disposição como se fosse uma doméstica nos dias de hoje, né? E ela disse, antes, o meu senhor, ou seja, quando ela diz meu senhor, ela fala de Naamã, né? Estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, Naamã esteve próximo desse profeta, não conhecia o profeta, homem de guerra, valoroso para o seu rei, porém, havia algo com ele, uma lepra, e aquela menina que foi capturada para ser serva da esposa daquele homem de guerra que era valoroso para o seu rei, chamou a atenção da sua senhora, que era esposa de Naamã, acerca de um profeta, né? E diz assim no versículo 4, né? Então Naamã é notificado ao seu senhor, dizendo assim, né? E assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta,
saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Ou seja, ele tomou conhecimento através de uma criança e imediatamente ele foi tomado uma providência. E a autoridade do rei, né, mediante essa carta, para que seu homem valoroso se apresentasse para o rei de Israel. E essa carta eu vejo como uma imposição. O rei praticamente ele dá uma ordem para que o profeta tenha tal atitude. O que acontece é que muitas vezes é que aqueles que estão numa posição privilegiada, que estão no topo, estão no comando, estão acima na ordem hierárquica sobre autoridade e força, muitas vezes perde a noção das suas limitações e acha que verdadeiramente eles podem fazer tudo e qualquer coisa com qualquer um. Então ele tenta intimidar através de uma carta por ser quem ele é, rei, para que o profeta curasse Naamã. No versículo 6 vai dizer assim, ó, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo enxergará a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da lepra. 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus? Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra, pelo que liberas para que liberas contra mim, né? Ou seja, peço-vos e vide que busca ocasião contra mim. Ou seja, o rei, por sua vez, ele sabia que não poderia fazer nada em relação a esse homem valoroso, em relação a Naamã. Até porque os reis naquela época, eles de uma certa forma, eles se reportavam, né, aos profetas. Os reis que serviam a Deus não fazia nada sem antes consultar o profeta, ou seja, aquele que o Senhor capacitou e preparou e ungiu, né? No versículo 8 vai dizer, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-a ouvir a mim, e saberás que há profetas em Israel. Você que é homem, servo do Deus Altíssimo, você que é mulher, serva do Deus Altíssimo, eu vou dizer algo para você. O Deus ao qual você serve não é um Deus pequenino, não. Ele é o Deus que criou tudo que existe. Ele é o Deus que criou o céu, a terra, o universo, uma infinidade de coisas que fogem até do nosso entendimento. Quando você busca uma intimidade com Deus, dentro daquilo que Ele permite que você seja capacitado, Ele vai levar você numa profundidade onde você entende que quem está do lado de Deus, quem tem intimidade com Deus, quem busca mais esse Deus, verdadeiramente não há o que temer. O rei de Israel, por sua vez, rasgou as suas vestes. E quando um rei ele faz isso, ele tem esse gesto, ele rasga as vestes e veste pano de saco, ele sabe que ele não pode fazer nada em relação a determinadas situações.
e tocar no ungido do Senhor, querer intimidar um servo do Senhor, só se não conhece o Deus de Israel. E o rei sabia quem era esse profeta, escolhido a dedo por Deus. E o profeta, sabendo da conduta do seu rei, ele fala: deixe que ele venha a mim. Ou seja, o profeta pediu que esse homem de guerra, Naamã, fosse na direção dele. E diz aqui no seu versículo, versículo 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu, do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: veja só o tamanho da autoridade que esse homem tem, o resultado da busca dele. Ele não foi recepcionar aquele homem de guerra, Naamã. Ele pegou o mensageiro e pediu que fosse até Naamã. E chegando lá, esse mensageiro diz assim: então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo-lhe: dizer para Naamã, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Ou seja, ele não profetizou, ele mandou um recado através do mensageiro. Então você entende que, logo eu entendo, e você entende, vai me compreender, que a intimidade e a autoridade desse profeta era tão grande que um simples recado mudaria a história, a vida desse homem. A palavra do Senhor, ela vai dizer que existiriam muitos falsos profetas, mas que realizariam até milagres e curas. Mas aquilo que só o Senhor revela no oculto, no escondido, esse, por sua vez, vai prestar conta. Mas a palavra continua sendo poder através da boca do profeta. Porque quando Deus dá, Ele não tira, Ele não toma de volta. Porque Deus não é homem para que minta. Deus, quando Ele determina algo na vida de alguém, quando Ele dá autoridade, quando Ele determina que esse homem tenha poder, Ele não pega de volta. Mas o comportamento do homem diante daquilo que Deus deu para ele é que vai definir a maneira como ele vai usar essa autoridade que Deus deu. Muitas vezes você pode ver um irmão numa situação delicada. Às vezes o irmão caiu, pecou contra Deus, houve o seu momento de fraqueza, e aí é que está, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai julgar, você vai criticar, você vai condenar. Deus, Ele trata de cada pessoa conforme Ele quer. O irmão que você às vezes julga hoje, humilha, amanhã ele vai estar estendendo a mão para você, para te levantar quando você cair. Porque é assim que funciona. A exemplo disso, nós temos o filho pródigo, que quando ele decidiu pegar a parte dele e cair no mundo, ele deixa bem claro que não só a família dele, mas principalmente Deus não está sendo mais o suficiente na vida dele. Então, quando você se rebela contra as vontades do Senhor, aí na posição que você se encontra agora, fazendo uma reflexão
de onde Deus te tirou, o que Ele colocou na sua vida, o que Ele te deu, autoridade, poder, autonomia para tomar decisões, mas na direção dEle. Onde você vai viver experiências de usufruir de coisas que só Deus pode fazer. O filho pródigo, ele vai e passa por um processo. No primeiro momento ele consegue ter prazer, ele consegue se divertir. Mas quando ele chega num estado de miséria, de derrota, ele volta atrás. Então eu chamo a sua atenção. Se hoje você se encontra numa situação e você não se acha digno, você está certo. Porque nenhum de nós somos dignos. Porque nós temos do Senhor, vivemos pela graça, que é o favor não merecido. Mas o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de mudança. Então, se você se arrependeu, você precisa ter uma mudança de comportamento. E o que você está fazendo de errado, você não precisa fazer mais de errado. Se conserta, se retrata com Deus. Aqui, na palavra do Senhor, se deu que e disse Naamã, Jesus falar 2, então, amém. Meu Deus. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos. 10. Então disse-lhes, mandou um mensageiro. 11. Porém, Naamã, muito indignado, sim. Ou seja, o profeta Eliseu, através do seu mensageiro, manda um recado e diz para Naamã dar 7 mergulhos no Jordão. E diz aqui, porém Naamã muito indignou-se e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por fiar em pé, invocando o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Preste bem atenção. A visão. Muitas das vezes o Senhor quer curar você de algum tipo de lepra. A maneira como Deus vai curar essa lepra na sua vida, a lepra do adultério, a lepra da mentira, a lepra da falta de fidelidade. Porque a sua fidelidade, não só com você mesmo, mas principalmente com a obra de Deus, permite que outras almas sejam alcançadas. Será que você tem sido fiel na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, com o seu patrão? Será que você tem sido fiel nos seus compromissos? Será que você tem honrado o seu pastor, a sua pastora? Será que você tem tido compromisso com o seu próprio chamado? O problema aqui é que Naamã, ele vai deduzir um tipo de situação, um tipo de cura. Ele conjectura que ele seria curado de tal forma, ou seja, Naamã, ele quer escolher como ele quer ser curado. E quem somos nós para decidir o que Deus deve fazer ou não, a maneira como Ele deve agir ou não nas nossas vidas? Né? Ou seja, e ele ainda é ousado, ele fala assim, invocará o nome do Senhor, seu Deus,
ele falta com respeito com o profeta. Então, para ele, não importa de onde vem a cura. Se é o Deus de A, se é o Deus de B. Mas, no nosso entendimento, nós conhecemos apenas um Deus. E ele se chama Jeová Todo-Poderoso. No versículo 12, não são porventura, não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não me poderia eu lavar nele e ficar purificado. E voltou-se e se foi com indignação. Ou seja, o Jordão era um rio de águas impuras. Pega bem essa visão. E aquele homem valoroso para o rei, cheio da sua soberba. No início lá a palavra vai dizer que ele vai levar valores, ouro e prata, para poder comprar o profeta, para poder comprar o rei. Na realidade ele se apresenta para o rei e apresenta os seus presentes. Mas aquilo para o rei não significa nada, porque o rei sabe a autoridade que há na vida desse profeta. E ele prefere ir embora. E diz aqui, então chegaram-se, no versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ou seja, nós não estamos aqui para julgar quem merece ou quem não merece a salvação. Nós estamos aqui para obedecer. A palavra do Senhor, ela diz que nós somos pescadores de alma. A batalha espiritual cega o entendimento do mundo e as pessoas que fazem a vontade do mundo. Deus deu uma missão para você, deu uma missão para mim. Então você, profeta, homem e mulher de Deus, aonde quer que você tenha falhado, aonde quer que você tenha caído, volta lá, renova seus passos, renova sua aliança com Deus, se conserta, pega o seu cajado, pega a sua rede, pega o seu arado e exerce a sua função. Aquilo que Deus atribuiu em tuas mãos. Naamã deu 7 mergulhos, mas ele não conhecia o poder de Deus e muito menos a autoridade que havia na vida do profeta. Mas você sabe o Deus de Israel e o poder que ele tem sobre a sua e sobre a minha vida. E ele pode mudar a sua história que quer. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.